palavra para nós essa noite. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou ao meu coração. E eu gostaria muito que vocês recebessem essa palavra como algo de Deus para vocês. Amém? Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Joel 3:9. Joel 3:9. Amém? Diz assim: proclamai isto entre as nações, apregoai guerra santa e suscitai os valentes. Cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Você pode repetir isso comigo? Eu sou forte. Mais uma vez, eu sou forte. Queridos, a palavra que eu quero ministrar com vocês essa noite tem como título: suscitai os valentes. Suscitai, no original, significa despertai, levantai. E isso é interessante, porque lendo isso aqui, Deus fala: apregoai uma guerra santa, suscitai os meus valentes. E é interessante que Deus fala para esses valentes se achegar, subir todos os homens de guerra. E Ele fala: forjai espadas das vossas relhas de arado, lanças das vossas podadeiras. É interessante porque Deus chama o povo para a batalha, mas olha o tipo de arma que Deus fala para eles preparar. Tipo assim, as suas armas é aquilo que vocês usam para o seu trabalho. E é interessante que Deus fala: suba os guerreiros, suba os valentes. Aí Ele repete, Ele fala assim: diga o fraco, eu sou forte. E olhando esse exército que Deus está juntando, a gente pensa assim: nossa, mas é um exército diferente, né? É para despertar o valente, porque possivelmente esse guerreiro está dormindo. Deus fala: ajunta eles. Pede para eles preparar as suas armas, ou seja, aquilo que eles usam para o trabalho. E pede para eles virem. Mesmo que eles se sintam fracos, eles vão dizer: eu sou forte. E, queridos, eu quero falar sobre isso hoje, sobre os valentes do Senhor. E para falar sobre isso, eu quero meditar com vocês sobre os valentes de Davi. Lá em 2 Samuel 23:8, depois nós vamos ler, na palavra de Deus, ele detalha sobre os valentes de Davi. Sobre 30 e poucos guerreiros que Davi preparou. Eram homens tão poderosos e tão especiais que a Bíblia retrata sobre eles. A Bíblia fala o nome deles e fala os feitos que esses homens fizeram. E eu acho muito interessante porque, se a gente for olhar a história desses valentes, como tudo começou, e eu quero começar do início, a gente vai ver que Davi era um homem de guerra, valente, poderoso, levantado por Deus. Foi ungido rei sobre Israel. Mas antes dele se tornar rei, ele fez parte do exército de Israel, servindo a Saul. E é interessante que quando ele começa a servir Saul, ele se destaca tanto que ele começa a ser honrado pelas mulheres de Israel. As mulheres fazem uma cantiga, um canto. E essa música desperta ciúmes no próprio Saul. Porque quando Davi vinha das batalhas, as mulheres o recebiam com músicas e cantava que Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Ou seja, Davi matou muito mais. Davi se destacou muito mais. Davi foi muito mais valente. Davi foi muito mais poderoso. E isso, queridos, despertou muitos ciúmes no rei, a ponto dele começar a perseguir um dos seus valentes, um dos seus guerreiros, um dos que saía para a batalha para defendê-lo e defender o seu reinado. E Davi, ele foge de Saul. Vocês conhecem a história, eu só quero mesmo fazer um contexto aqui para vocês entenderem.
Saul começa a perseguir Davi, a ponto de Davi ter que fugir, porque o intuito do rei era matá-lo. O intuito do rei era destruir esse valente. E Davi, ele foge e se esconde numa caverna chamada Caverna de Adulão. E quando ele está nessa caverna, começa a juntar-se a ele alguns tipos de homens. Homens ficam sabendo que ele está naquela caverna e vêm a juntar com Davi. E eu quero abrir nesse texto. 1 Samuel 22, do 1 e 2. Abre para mim, por favor, meninos. 1 Samuel 22, 1 e 2. Diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, todos os homens endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém? Queridos, a gente vai analisar esse contexto. Davi estava fugindo do rei e do seu exército. Davi era um homem de Deus, separado por Deus, escolhido por Deus com um propósito. E é interessante que quando começa a se formar pessoas para ajudá-lo, olha o tipo de pessoas que eram. Eram pessoas que se achavam em aperto, pessoas endividadas, pessoas amarguradas de espíritos. Não é estranho que quando a gente está em aperto, quando a gente está em dificuldade, tudo que a gente quer é um valente do nosso lado, é ou não é? Alguém forte, alguém corajoso, alguém que nos ajuda nas nossas batalhas, alguém que luta conosco, que nos fortaleça, que nos dê ânimo, que nos impulsione. Mas olha aqui o que aconteceu com Davi. O que juntou a ele era justamente o contrário. Era mais ou menos Deus falando assim: Davi, ao invés de eu colocar gente para te ajudar, eu vou colocar pessoas para você ajudar. E Davi, ele se levanta como chefe dessas pessoas. A Bíblia fala aqui que ele se fez chefe deles. Ou seja, governante ou alguém que vai conduzir, que vai orientar, que vai ensinar. E eram mais ou menos 400 pessoas. Queridos, quando a gente chega lá nos valentes de Davi, vê aquele exército poderoso, homens que fizeram sinais, prodígios, coisas assim poderosas, a gente esquece que tudo tem um começo. Que para chegar onde eles chegaram, teve um começo. E que muitas vezes esse começo não é fácil. Vocês estão me entendendo? Que muitas vezes esse começo é trabalhoso, é difícil, requer cuidados, requer atenção, requer ensino, requer disciplina. 400 homens se juntam a Davi nessa caverna. E aqui começa a história de um exército. Homens que estavam em apertos, homens endividados, homens amargurados de espírito, mas que tinha alguém que era um homem de guerra para orientar. E eu quero aqui nessa noite profetizar sobre a sua vida que essa igreja tem homens de guerra. Essa igreja tem pessoas que, por mais que Deus coloque ao seu lado um necessitado, um amargurado, você vai mudar o contexto e a história dessas pessoas. Porque foi isso que Davi fez. Agora, queridos, eu quero que você pare um pouquinho para pensar. Porque eu acho lindo isso aqui é um exemplo para mim, porque homens que chegaram até Davi nessa condição e saíram valentes, poderosos, homens de renome, que a Bíblia relata a história deles. Eu quero te perguntar,
As pessoas que Deus coloca ao seu lado, como que elas saem? Melhores ou piores? As pessoas que chegam e estão à sua volta, a partir do momento em que elas começam a conviver com você, como que elas saem? Porque nós temos que analisar. Qual é o nosso proceder junto com os outros? Como que nós estamos nos comportando? Como que nós estamos conduzindo pessoas, ensinando pessoas, sendo exemplo para pessoas? E eu queria que nessa noite você se analisasse. Os seus relacionamentos, as pessoas que Deus tem confiado a você, as pessoas que Deus tem colocado com você, elas têm crescido? Elas têm melhorado? Ou não? E é interessante, continuando aqui, que em 1 Samuel 23, 3, abre um pouquinho mais à frente, a gente vai ver a primeira batalha desse grupo que estava com Davi. 1 Samuel 23, 3 diz assim: porém os homens de Davi lhe disseram, eu vou ler do 1, diz assim: foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo, irei eu e ferirei os filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Queridos, olha que interessante, ele está indo para a primeira batalha. Ele já tinha consultado a Deus, Deus falou, vai, que eu vou te entregar os filisteus nas tuas mãos. Mas os guerreiros dele, o que os guerreiros falam para ele? Espera aí, nós temos medo estando aqui em Judá. Nós temos medo estando aqui, sem nenhuma ameaça de guerra. Você quer que a gente saia daqui para ir para a guerra em Keila? Tipo assim, não vamos não, porque nós estamos com medo. Mas isso, queridos, não desanimou Davi. Isso não paralisou Davi. Davi tornou a consultar a Deus, por quê? Porque a confiança, a esperança e a direção dele vinha de Deus. Então ele consulta a Deus e fala, Senhor, o Senhor vai me entregar os inimigos, eu vou vencer a batalha. Deus falou, vai. E sabe, queridos, os homens mesmo com medo, eles não deixaram Davi na mão. Eles foram. Davi conseguiu persuadir aquele grupo a ir para a batalha com ele, mesmo eles estando com medo. O medo do grupo que estava com Davi não paralisou Davi, porque ele era um guerreiro, porque ele era um valente. E ele vai para a batalha. E sabe o que é interessante? Ele vence a batalha, Deus tinha dito que ia entregar os inimigos na mão dele. Só que, queridos, no 12, a gente vai ver assim... 12 não, deixa eu ver. 13. O que acontece aqui no contexto? Davi vai lá, vence a batalha, livra Keila dos inimigos, e Saul fica sabendo que Davi está ali. E ele reúne o seu exército para descer a Keila contra Davi. Então, Davi consulta a Deus, tipo assim, Keila, o povo lá daquela cidade vai me entregar na mão de Saul, porque ele acreditava que, por ele ter livrado aquela cidade, a cidade seria fiel a ele. Mas Deus disse que não, que eles iam entregar Davi na mão de Saul. E aqui no 13, diz assim, então se dispôs com seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram Saíram de Keila e foram sem rumos. O que eu quero enfatizar nessa passagem? Eles eram 400, queridos. Desceram a Keila 400 homens. Venceram a batalha. Saíram dali, não era mais 400. Agora já era 600.
Porque Davi, um homem de guerra, venceu a batalha e conseguiu agregar no seu grupo mais 200 pessoas. E nós estamos agregando ou dispersando pessoas? Davi venceu a batalha. E ao invés de perder pessoas, ele ganhou mais pessoas para o seu exército. Mais homens se juntaram àquele exército. E eu quero continuar, queridos, porque falando a respeito das batalhas e das lutas que Davi e esses 600 homens enfrentaram, e eu quero trazer um pouco isso para nós. Porque Davi, mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, escolhido por Deus, teve as suas lutas, teve as suas batalhas. E uma das que eu vejo assim que foi muito impactante na vida de Davi e dos seus homens foi quando os amalequitas se levantou contra eles, quando eles estavam habitando em Ziclague. Então, está lá no 1 Samuel 30, mas eu quero explicar o contexto. Davi ele tinha saído para uma batalha. E quando ele está retornando dessa batalha, da qual ele nem chegou a guerrear, ele está voltando, e quando ele chega na cidade dele, que era Ziclague, ele chega lá e está tudo queimado. Os inimigos levaram esposas, os filhos e os bens, aquilo que eles possuíam. E, queridos, para ele foi, tanto para ele como para os homens dele, foi impactante voltar e encontrar a sua casa, a sua terra, a sua cidade naquela situação. E é muito interessante também porque o inimigo ele usa dessas estratégias para conosco. A gente vai ver que antes dessa investida dele contra Davi, Davi estava próximo de conseguir e de conquistar algo poderoso. Porque Davi tinha saído para lutar junto com um rei, lutar contra Israel, contra Saul, junto com os filisteus. Porque ele servia o rei Aquis, rei de Gade, que era um dos reis dos filisteus. Ele tinha feito uma aliança com esse rei. E esse rei deu a cidade de Ziclague para ele. Mas quando ele vai junto com esse rei e junto com os outros reis contra Israel, os outros príncipes dos filisteus se levantam, né, e fala para esse rei Aquis que não era para Davi descer com eles para a batalha. Que como assim? Davi era do povo de Deus. Davi era de Israel. Davi era aquele que as mulheres cantavam, que Davi matou seus 10 milhares. Então, os outros príncipes filisteus não permitiram que Davi lutasse com eles essa batalha. E, queridos, essa batalha foi exatamente a batalha da qual Saul morreu. Então, o inimigo sabia que Davi estava prestes a conquistar aquilo que Deus tinha prometido para ele, que era o reinado. Davi estava prestes a entrar no lugar onde Deus tinha determinado para ele, que era reinar contra Israel. E nós sabemos, queridos, que nós, como povo de Deus, vivemos uma batalha diária. A gente sempre fala na igreja que a gente não tem que escolher estar na batalha, porque a gente já está. O que a gente escolhe é de qual lado da batalha que nós estamos. Porque a batalha já existe. A batalha espiritual já existe. Então, nós, como povo de Deus, estamos em guerra. Amém? Tudo isso nós já sabemos. E aqui não era diferente. O povo de Deus estava em guerra. E Davi estava prestes a conquistar e a chegar num lugar, na promessa, naquilo que Deus tinha estabelecido para ele. Mas antes dele chegar nessa posição, o inimigo se levantou contra ele de uma forma muito poderosa, muito agressiva, muito de forma a querer paralisá-lo.
E o que eu quero dizer com isso? Queridos, muitas vezes, quando nós estamos prestes a conseguir aquilo que Deus prometeu para nós, sempre existe um levante contra nós. Sempre o inimigo vai tentar, de alguma forma, te paralisar, te derrubar, para que você não entre na promessa ou no propósito que Deus já determinou para você. E nós precisamos estar muito atentos, porque foi exatamente o que aconteceu com Davi e com seus homens. E eu quero ler isso. E eu quero que você entenda esse texto como nós, como povo de Deus, que estamos prestes a conquistar ou a entrar no lugar onde Deus tem para nós. E que muitas vezes o que Satanás quer fazer é nos parar, para que a gente não chegue nesse lugar. Então aqui, em 1 Samuel 30, fala assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo as mulheres de lá, que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jereslita, e Abigail, a viúva de Nabal, carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos, de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou a Davi o Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Amém? Vamos entender aqui, queridos. Então, o que aconteceu? Os amalequitas vieram contra Ziclague e levou não somente as mulheres de Davi, como as mulheres dos seus guerreiros, mulheres e filhos, e queimou a cidade. Então, Davi, quando ele volta dessa batalha, o que ele encontra? Uma destruição. E muitas vezes, queridos, a gente está lutando as batalhas de Deus, fazendo a obra de Deus, e de repente o inimigo se levanta, e o que a gente se depara? Com uma destruição. O que a gente se depara? Com um ambiente de destruição. Na nossa casa, na nossa família, na nossa cidade. E sabe, queridos, se essa for a sua situação, eu quero que você se espelhe em Davi e não perca a esperança. A palavra de Deus fala que eles choraram até perder as forças. E o que eu quero te dizer? No momento de dificuldade, no momento de tribulação, no momento de destruição, não é errado chorar. Não é errado desanimar. Não é errado, queridos, sentar, chorar, porque foi isso que eles fizeram. Quando eles chegaram lá e viram toda essa situação, eles choraram. Eles choraram. Até não ter forças. Porque era uma situação angustiante. Mas a segunda coisa que eles fizeram foi... Davi, queridos, que era o líder, se angustiou muito. Porque na hora da dificuldade, na hora do caos, na hora da destruição, a tendência é um se voltar contra o outro. É ou não é? Era um grupo que lutava junto às suas batalhas, que guerreava junto. Mas na hora da situação difícil, o que acontece normalmente? Um se levanta contra o outro. Davi se angustiou porque o povo queria apedrejá-lo. O povo queria matar Davi. Culpou Davi por quê? Porque a família deles foram levada, os bens foram levados, os filhos foram levados. Eles se angustiaram, eles se amarguraram. E o que eles quiseram fazer? Levantar contra o seu líder.
culpá-lo por aquela situação. E, queridos, que a gente não é diferente. Às vezes, na situação difícil, aqueles que estão à nossa volta, aqueles que estão conosco, às vezes, se levantam contra nós. Às vezes é a nossa casa, às vezes é o nosso marido ou a nossa esposa, às vezes são os nossos filhos, os nossos amigos, porque não entende o caos, não entende o momento que está vivendo, o que tem que fazer. Então, por não saber o que fazer, eles se levantam contra nós. Mas escute algo, Davi soube o que fazer. Davi soube o que fazer. A palavra fala que ele se reanimou no Senhor. Você pode repetir isso comigo? Davi se reanimou no Senhor. Sabe o que é esse reanimar? Davi se levantou, Davi se posicionou, Davi parou de chorar e de se angustiar e falou, peraí. Porque um valente, queridos, na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora do caos, ele sabe se posicionar. E ele não se posiciona na sua força nem no seu poder. Ele se posicionou, ele se reanimou no Senhor. No Senhor. E o que ele fez? Ele foi buscar a direção de Deus. Ele foi buscar Deus. Senhor, e aí, o que eu faço? Porque ainda que a gente não saiba o que fazer, nós temos em quem buscar para receber uma direção. Ainda que a gente não saiba o que fazer, onde ir, como se conduzir, nós temos alguém que pode nos direcionar. Então, na hora, chorar não é errado, desanimar não é errado, mas chega uma hora que Deus fala, ei, chega, acabou, levanta, se posiciona. Toma uma posição, porque você é um líder, você é um valente, você é quem está conduzindo esse povo, então se posicione. Queridos, e nessa noite, Deus está falando para algumas pessoas aqui, ei, tudo bem chorar, tudo bem desanimar, mas acabou. Mas acabou, se levanta, se posiciona, busque a Deus que Ele vai te dar uma direção, Ele vai te dar uma solução. Essa é a hora. Até quando você vai olhar para o caos? Até quando você vai olhar para a situação difícil? Até quando você vai olhar para a cidade queimando, para os seus filhos e sua família sendo levada e vai ficar sentado chorando, amargurada? Até quando? Chegou a hora de se posicionar. Como um valente do Senhor, queridos. Deus nos levantou como valente do Senhor. Então, Davi pede a direção de Deus. E o que Deus fala? Ei, pode ir. Você vai alcançar e você vai libertar. E, queridos, Davi sai. Davi sai com seus 600 homens no encalço do inimigo. Para quê? Para libertar sua família. Para libertar os seus filhos. Para libertar e para pegar todos os seus bens. Sabe por quê? Porque Deus não te levantou para ser um valente e deixar o inimigo levar sua casa, sua família e seus bens. Deus não te levantou como um valente para você ver o inimigo levar sua casa, sua família e seus bens. É hora da gente parar, levantar, queridos, e ir no encalço do inimigo. Porque Deus disse, e Ele está dizendo para você, persegue-o, porque de fato os alcançarás e tudo libertarás. Persegue-os. Não é para você ficar sentado, não é para você ficar chorando, não é para você ficar desanimado, é para você se levantar e persegui-los, porque a tudo você libertará. Você crê nisso? E Davi foi, queridos. O 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam,
Cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Vamos entender isso aqui, queridos. Eles saíram com 600. E a palavra fala que chegou em um determinado local, no ribeiro de Besor. Ali ficou 200. Porque eles estavam tão cansados que eles não conseguiram prosseguir. Então, Davi continuou com 400. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Na nossa jornada, na nossa caminhada, como um exército do Senhor, tem momentos que alguém vai cansar. Tem momentos que a gente já está vindo de tantas batalhas que a gente cansa. E não é errado parar para descansar. Não é errado parar na fonte, no ribeiro, junto às águas para descansar. Se você está num exército e você está cansado, você pode parar, porque tem mais 400 para lutar por você. Não é errado falar, ei, eu estou cansado, me ajuda, eu preciso ficar aqui. Vai você para a batalha. Porque tem hora que a gente cansa. 200 ficaram de retardatários, porque estavam cansados e não conseguiam prosseguir. Davi não parou, Davi continuou, com 400. Porque a ordem de Deus é, persegue-o, porque vocês vão libertar. Agora, queridos, nós somos um exército, amém? Nós somos a igreja do Senhor, amém? Trabalhamos juntos, amém? Se tiver alguém cansado, não está errado, porque tem mais 400 para lutar por você. Só que fala, ei, não aguento, estou cansado, me ajuda. Eu preciso descansar, eu preciso parar, eu preciso ficar aqui, junto às águas de descanso. Vai por mim. Está difícil continuar? Não é errado. No exército tem isso. E nós precisamos entender e ajudar uns aos outros. A palavra fala que, no 10, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás por não puderem. De cansados que estavam, passaram o ribeiro de Besor. Acharam no campo, eu quero ler agora deixa eu ver qual. O 16. E descendo guiou, e eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17. Feriu-os Davi, desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto haviam tomado, os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi nos tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Queridos, Davi alcançou o bando com os 400. Guerreou, foi uma luta difícil, porque começou no crepúsculo da tarde e foi até a tarde do dia seguinte. Mas eles conseguiram libertar tudo, conforme Deus havia dito. Libertou as esposas, libertou os filhos, pegou todos os seus bens e ainda conseguiu os despojos do inimigo. A ponto de o povo dizer, né? Este é o despojo de Davi. Tudo aquilo que o inimigo tinha, ele pegou para ele como despojo de guerra. Queridos, e é isso que Deus tem para mim e para você. É isso que Deus tem para nós. Que nós nos posicionemos, nos levantemos e possamos, queridos, tomar tudo aquilo que está na mão do inimigo que é nosso. Porque ele não vai prevalecer, amém? Agora, olha que interessante. O 22 diz assim, 21.
Chegando Davi aos 200 homens que, de cansado que estavam, não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Davi, aproximando-se destes, os saudou cordialmente. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disse: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos. Cada um, porém, leve sua mulher e seus filhos e vá embora. Porém, Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Quem vos daria ouvidos nisso? Porque cada qual é a parte dos que desceram a peleja, tal será a parte dos que ficaram com a bagagem, e receberão partes iguais. Vamos entender isso? Davi volta com tudo que ele tinha conquistado, e é interessante que o povo que ficou, os 200, veio recebê-los com alegria, porque, tipo assim, trouxe a esposa, trouxe os filhos, são e salvos, trouxe os bens, não é? Mas no meio daquela exército, no meio do exército de Davi, tinha uns homens maus. A Bíblia chama homens de Belial. E olha o que eles dizem para aqueles que ficaram. Por que vocês não foram conosco para a batalha? Vocês pegam as suas esposas e os seus filhos e vão embora. Tipo assim, o que nós conquistamos é nosso. Vocês não têm parte nisso. Pega a sua esposa e seu filho e tchau. Queridos, e nós somos uma família. Nós somos um grupo. E olha o que Davi diz. Não é assim que se faz, meus irmãos. E olha como um homem de Deus tem que agir. Porque Davi fala assim, quem nos entregou tudo isso foi Deus. Não foi com as nossas forças que nós conquistamos. Não foi com a força do nosso braço. Queridos, a palavra fala que eles estavam todos espalhados pelas campinas. Era um exército poderoso, grande. Eles estavam em 400. Eles venceram aquele exército, destruiu. E tipo assim, não foi com as nossas forças, foi Deus que nos abençoou, foi Deus que nos guardou, foi Deus que nos levou. Então, como assim nós não vamos dividir com os nossos irmãos aquilo que Deus nos deu? Muitas vezes, queridos, é assim que a gente age. Porque eu que estou trabalhando, porque eu que estou fazendo, porque eu que estou à frente, a bênção tem que ser minha. Mas não, a bênção é do corpo. A bênção é do grupo. A bênção é da igreja, a bênção é do exército do Senhor. E Davi disse, do mesma forma, aquilo que os que desceram para a batalha, o que eles receberam, todos os outros que ficaram receberão. E é assim que Deus age conosco. Aqueles que estão cansados, aqueles que estão sobrecarregados, aqueles que não estão no momento de conseguir vencer as suas lutas, que tem aqueles que batalham por Ele, vai receber de igual forma. Porque nós somos um, queridos. Nós somos um. E é interessante que, se você continuar lendo, Davi não repartiu só com quem era exército dele. Ele mandou despojos para os anciãos de Judá, para os que estavam em Betel, para os que estavam em Ramote, Aroer, Zinfom, Estemoa, Racal, os da cidade de Jarameelitas, os queneus, os de Ormos, de Bazã, os de Acate, os de Hebron, e a todos os lugares que andaram Davi e os seus homens. Todos os lugares que Davi e os seus homens percorreram, passaram. Davi mandou despojo. Davi mandou bênção. Davi mandou o resultado daquela batalha. Não ficou só com ele, só com o grupo dele. Ele mandou para todo o povo. Porque é assim que Deus age. As nossas batalhas vencidas, as bênçãos, os despojos, aquilo que Deus libera sobre nós, não vem somente sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa cidade, vem sobre a nossa nação. Você crê nisso?
Agora, queridos, foi assim que começou os valentes de Davi. E eu quero, para finalizar, que você abra para mim 2 Samuel 28:8, meninos. 23:8, desculpa. 2 Samuel 23:8. Aqui na Bíblia está falando a respeito dos valentes de Davi, homens poderosos. Mas são esses que começou lá com ele. Esses que eram aqueles medrosos. Esses que não queriam ir para Keila porque tinha medo. O que fez com que esses homens medrosos se transformassem nesses valentes poderosos? Foi enfrentar suas batalhas, queridos. Sabendo que não é pela nossa força e nem pelo nosso poder. É pela força do Senhor e pelo poder do Senhor. Então, eu quero destacar só algumas coisas referente a esses valentes. Porque aqui citam 3 homens, como eu disse, era uma média de 39, mais ou menos, 37 pessoas, queridos, esses valentes. Desse exército poderoso, que começou com 400, foi para 600 e depois virou uma multidão. Ele tinha 37 homens que eram diferenciados. Pela sua força, pelo seu poder, pela sua coragem. Então, assim, nós como homens e mulheres valentes do Senhor, eu quero falar algumas dessas características para que a gente tenha e para que a gente possa agir igual, amém? Vamos falar aqui do primeiro, 23:8. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 e os feriu de uma vez. O que eu quero dizer com isso, queridos? Esse homem, ele enfrentou 800 com a sua lança e feriu de uma vez. Então, queridos, diante das circunstâncias, diante das situações, diante das dificuldades, diante dos confrontos, nós não podemos temer. Esse homem, sozinho, com a sua lança, enfrentou 800 e acabou com eles de uma vez. É isso que a Bíblia está falando. O guerreiro de Deus é assim. Ele não olha as circunstâncias, ele não olha a situação e ele não olha a quantidade que está vindo contra ele. Sabe por quê? Porque não é na força dele, é na força do Senhor. E nós estamos falando de guerra, queridos, e é de coisas espirituais, não é de coisas naturais, amém? Então, ele não olha a situação, a dificuldade, as circunstâncias, ele olha para Deus e, diante do Deus que ele serve, ele enfrenta. Seja 800, seja 1000, seja 1 milhão, porque não é na sua força. A palavra de Deus fala que nós e Deus somos maioria. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você crê nisso? Então, não é você, é aquele que está em você. A palavra de Deus fala que, com ele, que o inimigo vem com nós por um caminho e ele foge de nós por 7. E é assim mesmo, queridos. É assim mesmo quando ele vem. Só que o valente de Deus sabe quem é o Deus que ele serve e não se amedronta. Independente das circunstâncias, da situação, da dificuldade, nem da quantidade que está se levantando contra ele. Porque se posiciona com aquilo que tem na mão. É lança, é uma espada, é arrelha, é o arado, mas independente da arma que Deus te deu e que está nas tuas mãos, é na força do Senhor que você vai vencer. O segundo diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a peleja, quando já se haviam retirado os filhos de Israel, ele se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Olha isso, queridos. A palavra fala que
esse valente, ele enfrentou os inimigos quando os outros já tinham se retirado. E que ele lutou tanto que a espada ficou grudada em suas mãos. E que naquele dia Deus efetuou grande livramento por meio dele. E o segundo que eu quero dizer é que o valente de Deus sempre tem a sua espada na mão. Grudada na mão. Porque a nossa batalha é vencida com a espada do Senhor, que é a palavra de Deus. Porque não importa a batalha, nem a hora, nem o momento, se você estacar a espada, você está pronto para guerrear, seja a hora que for. E não importa se você está só ou com alguém, se você tem a espada na mão, você está preparado para guerrear e para vencer. Guerreiro que tem a espada na mão, grudada, Deus faz grandes livramentos por meio dele. O terceiro fala assim: depois dele Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Amém, queridos? O terceiro, o valente, é aquele que defende o que Deus te deu. A palavra fala que eles estavam num campo onde tinha lentilhas e que o inimigo se levantou contra eles e todo o povo fugiu. Mas Samá ficou e lutou e defendeu aquilo que Deus tinha dado para ele e venceu. Por quê? Porque o valente do Senhor não entrega na mão do inimigo aquilo que Deus te confiou. Aquilo que Deus te deu é seu. Então, lute por aquilo que Deus te deu. Não importa se você está só. Porque você nunca está só. Deus está contigo. Você crê nisso, queridos? Queridos, eu poderia continuar aqui lendo, falando desses homens que fizeram grandes feitos, mas fizeram porque Deus era com eles. Fizeram porque fazia parte do exército do Senhor. Fizeram porque lutavam as batalhas do Senhor. E Deus os deu vitória. A palavra continua falando aqui que esses três, eles estavam com Davi, e Davi faz um comentário para eles, queridos, que queria tomar a água, né? As águas lá de Belém, deixa eu ver aqui. A caverna de Adulão e a topa dos filisteus se acamparam no vale de Refaíns. Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus em Belém. Suspirou Davi e disse: quem me dera beber água do poço que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam-se pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço junto à porta de Belém, e tomaram-na e levaram a Davi. E ele não quis beber, porém derramou como oferta ao Senhor, e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram com perigo de sua vida? De maneira que não quis beber. São estas as coisas que fizeram estes três valentes. Olha isso. Eles ouviram Davi dizer que estava com vontade de tomar água. Lá de Belém. Só que o que tinha em Belém? O que estava lá acampado? O exército inimigo dos filisteus. Queridos, os valentes de Deus faz além do que pedem. Davi não pediu para ninguém lá buscar água. Davi não pediu para eles ir lá no acampamento. Mas olha a fidelidade, olha o amor, olha o companheirismo, olha o que esses homens fizeram. Foram lá para realizar o desejo de Davi. Colocar em risco a sua vida. Precisava, não precisava, porque Davi não pediu, Davi só fez um comentário. O valente do Senhor faz além do que pedem. Faz além do que o Senhor espera. E Davi nem quis tomar água, falou: quem sou eu, Senhor, para beber uma água que esses homens colocaram em risco? Davi pega a água e oferece como libação ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso?
Primeiro, queridos, as grandes coisas não começam grande, começa pequeno. Esse exército poderoso não começou poderoso, começou pequeno, medroso, cheio de dificuldades, cheio de problemas, mas esses homens, guiados por um líder, segundo o coração de Deus, fizeram proezas. Guiados por Deus, conduzidos por Deus, porque Davi, todas as suas batalhas, ele pedia orientação de Deus. Chegou onde chegou, porque lutou as guerras do Senhor. Perseverou no seu caminho. Seguiu a orientação de Deus. Outra coisa que eu quero dizer é que, como eu disse, que não é errado chorar, não é errado lamentar, mas chega uma hora que nós precisamos nos posicionar. Nós estamos vivendo em tempos de guerra, queridos. Não é tempo de descanso, não é tempo de, só de desfrutar de bênçãos, é tempo mesmo de se levantar, se posicionar. Por quê? Porque o inimigo está tomando território, queimando, despojando aquilo que é nosso, levando aquilo que o Senhor nos entregou. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos levantar. E nessa noite eu quero justamente que isso entre no teu coração. A gente tem visto tantas pessoas enfrentando dificuldades, enfrentando batalhas, enfrentando lutas. Mas, queridos, você já tem a autoridade do nome de Jesus para se levantar e se posicionar. Deus te levantou na sua casa, na sua empresa, na sua cidade, para que você, em primeiro lugar, se posicione, persiga o inimigo e tire tudo aquilo que ele levou. Da sua casa, da sua família. Ele espera isso de nós. Mas se você é aquele que está cansado, desanimado e não consegue prosseguir, queridos, você tem quem pode lutar por você. Pede socorro. Pede ajuda. Você tem uma família para orar, para te ajudar. E nós temos visto muitos irmãos passando dificuldades. Mas pede, queridos, fala. Porque Deus nos levantou nesse tempo para libertar, queridos. Para livrar, queridos. E para tomar tudo aquilo que é seu e que o inimigo tem tentado roubar. Amém? E eu queria, queridos, nessa noite, que você, que está passando por alguma situação, queridos, por algum momento de luta. Vamos ficar de pé? Eu queria que você, que está enfrentando dificuldades, não sei em qual área, você sabe. Davi enfrentou dificuldade de perder a esposa, de ser levado os filhos, de ser levado os bens. Não sei qual tem sido a dificuldade que você tem enfrentado, ou se é só opressão, peso, cansaço, ou se o inimigo tem se levantado contra a sua casa, contra a sua família, tem tentado tirar aquilo que Deus já te entregou. Eu queria nessa noite te convidar, queridos. Seja lá o que você está passando, nós queremos orar por você. Porque nessa noite Deus já falou, liberta. Toma. Seja lá o que for que o inimigo quer tirar de você, se é a sua casa, se é a sua família, se é os seus filhos, se é a sua empresa, se é algum bem. Seja lá o que for, eu quero que você venha aqui, que nós vamos orar como igreja do Senhor, porque o Senhor vai libertar, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai entregar. Sabe, queridos, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha insegurança. Nós temos famílias, nós temos casa, nós temos muitos que nós estamos orando, que nós estamos buscando. A gente tem ido na casa de irmãos que têm enfrentado opressão, que têm enfrentado dificuldades, porque o inimigo tem, de alguma forma, tentado paralisar. Mas lembra, antes de uma grande derrota, de um grande levante,
Sabe, Davi estava prestes a entrar naquilo que Deus tinha para ele. E o inimigo levantou de forma a querer destruí-lo. Mas nessa noite, Deus vai libertar. E você vai entrar e experimentar tudo aquilo que Deus já liberou para você, para a sua casa e para a sua família, queridos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Aqui estão seus filhos, Senhor. Clamamos, Pai, nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, Tu sabes o levante do inimigo contra cada vida, contra cada casa e contra cada família. Senhor, ele tem tentado contra a saúde, ele tem tentado contra a vida, ele tem tentado contra os filhos, ele tem tentado contra os casamentos, mas nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, ele está sendo aniquilado e destruído para a honra e glória do Teu nome. Os amalequitas podem até se levantar, Senhor, mas nós os perseguiremos e os destruiremos e traremos de volta tudo que é nosso, tudo que é nosso, tudo que é da nossa casa, tudo aquilo que o Senhor já entregou, será restituído e entregue novamente a cada um dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que essa batalha não é física, Pai, é espiritual. Por isso nós clamamos nessa hora, Pai, que o Senhor libere os seus exércitos, Senhor, cavalos e cavaleiros de fogo, Pai. Os exércitos do Senhor, Pai, os anjos do Senhor com as espadas desembainhadas, Senhor. E Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, Deus, que os nossos inimigos que se levantaram contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, que seja agora, Pai, no nome de Jesus, derrubado, destruído, derrotados, em nome de Jesus, Pai, e que tudo aquilo que pertence a nós, que foi entregue pelo Senhor, seja liberto agora, Pai, seja devolvido agora, Senhor, e que cada um deles possam voltar para casa, Pai, com a certeza de que o Senhor já devolveu, o Senhor já restituiu, o Senhor já libertou para a honra e glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Senhor, se for cura nessa noite, nós aqui na autoridade do nome de Jesus declaramos essas vidas curadas, que todo o peso saia agora em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade que tem assolado a vida dos Teus filhos, ó Pai, que agora nós damos uma ordem na autoridade do nome de Jesus. Satanás, espírito de morte, espírito de enfermidade, sai agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos as vidas restauradas, nós declaramos saúde, vigor, nós declaramos ânimo, nós declaramos força, nós declaramos, ó Pai, entusiasmo, motivação para continuar a jornada, para continuar, Pai, a perseverar e a prosseguir e a vencer para a honra e glória do Teu nome. Senhor, se for contra, Pai, as empresas, se for contra os negócios, se for contra os bens, eu declaro agora no nome de Jesus, Pai, toda amarra de Satanás, todo impedimento de Satanás, tudo aquilo que ele tirou, Pai, tirou das finanças, que seja agora devolvido em nome de Jesus, e que eles recebam não somente aquilo que era deles, mas que eles levem os despojos do inimigo também, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão aqui, Pai, reivindicando pela casa, pelo esposo, ou pela esposa, ou pelos filhos, eu declaro agora no nome de Jesus sendo restituído, ó Pai, a família, em nome de Jesus, liberta para estar na presença do Senhor, para servir o Senhor, em nome de Jesus, que toda prisão, que toda cadeia seja liberta agora, em nome de Jesus, e que o Teu povo saia livre, Pai, para viver os propósitos e os planos do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Ai, pode sentar, queridos. Senhor, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te louvamos, nós Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Querido, você pode adorar com esse louvor?
Em nome de Jesus.